O asfalto áspero queimava a sola dos sapatos surrados de Ana Lúcia, mas a dor física era um sussurro perto do vazio que lhe corroía o peito, um buraco profundo e sem fim. Aos 30 anos, ex-costureira de mãos ágeis e costuras precisas, ela agora empurrava uma mochila velha e rasgada, o tecido desbotado roçando em suas costas cansadas, enquanto Sofia, sua filha de 7 anos, arrastava a própria mochila, um urso de pelúcia surdo e cego apertado contra o peito magro. O cheiro de lixo misturado ao escapamento dos ônibus invadia suas narinas, um lembrete cruel da cidade indiferente que as cuspia para fora sem um pingo de compaixão. Há poucas horas, a ordem de despejo fora executada com frieza burocrática, e a porta do minúsculo apartamento alugado, o único lar que Sofia conhecera em toda a sua vida, fora selada com um cadeado pesado e barulhento. O som seco do cadeado ecoava na memória de Ana, um martelo batendo incessante em seu crânio, ressoando com cada batida do seu coração acelerado. O barulho distante de sirenes parecia zombar da sua impotência. O sol do fim de tarde, já alaranjado e fraco, pintava as fachadas dos prédios com uma ironia cruel, um último adeus antes da escuridão. Para elas, porém, só havia a sombra fria da incerteza e o peso esmagador do concreto sob seus pés. O vento gélido da tarde carregava consigo o choro abafado de Sofia, que Ana tentava ignorar, mordendo o lábio até sentir o gosto ferroso do sangue, para não desmoronar completamente. Ela sentia cada nervo do corpo tensionado, um nó na garganta que impedia a passagem do ar, a respiração curta, quase um suspiro sem ar que mal alimentava seus pulmões exaustos. Em sua carteira surrada de couro gasto, restavam apenas R$ 23,45, moedas frias e pesadas que tilintavam com a leveza irônica de sua pouca utilidade. Mal dariam para um pão amanhecido e um copo de água suja na próxima manhã. A fome, uma dor aguda e persistente, roía o estômago de Ana há dias, mas a de Sofia era um martírio que feria sua alma a cada guincho da barriga da filha, a cada vez que a menina levava a mão à boca vazia. Ela lembrou-se com clareza do último prato de arroz e feijão, servido na noite anterior com a dignidade que ainda lhe restava, mas que sabia ser o último antes do abismo. O aviso de despejo amassado no fundo da mochila era a prova cabal de sua falência, não apenas financeira, mas de espírito, de cada fibra de sua esperança. O cheiro do mofo e da umidade das ruas, misturado ao hálito quente e pesado da cidade, penetrava suas roupas finas, arrepiando os pelos de seus braços como um aviso. A garganta seca pedia água, uma sede quase insuportável, mas o dinheiro era precioso demais para um luxo tão básico. Cada passo era um esforço monumental, os músculos das pernas protestando contra o peso do mundo. Sofia, ao seu lado, soltou um gemido fraco, quase inaudível, e a mãe sentiu o coração apertar, uma angústia sem nome que a sufocava. A imagem do rosto pálido da filha, com os lábios rachados pela desidratação, era um espinho cravado em sua carne. O estômago de Ana doía de fome, uma sensação de vazio tão profunda que parecia se estender por todo o seu ser. Mas a fome de sua pequena, a fragilidade estampada em seus olhos azuis e cansados, era insuportável e a impulsionava a continuar, mesmo sem saber para onde ir. Ela sentia o suor frio escorrer pela nuca, misturando-se com as lágrimas secas que teimavam em não cair, presas no abismo de sua dor. Ana Lúcia sentia o gosto amargo do fracasso na boca, mais forte que a secura da sede que a atormentava incessantemente. Ela havia prometido a si mesma e a Sofia, com a convicção de uma mãe leoa, que jamais a deixaria faltar nada, que os dias difíceis de sua própria infância, marcados pela escassez, seriam apenas histórias de ninar, fantasmas do passado. Mas agora, a promessa era um eco vazio em sua mente, zombando dela. Ela visualizava as pilhas de tecido colorido, o cheiro de algodão e linha nova, as máquinas de costura zumbindo em suas mãos outrora habilidosas, as encomendas que antes garantiam o pão na mesa e o aluguel em dia. Aquela vida parecia pertencer a outra pessoa, a uma Ana Lúcia que não mais existia,
engolida pela realidade cruel. A culpa a esmagava como um fardo invisível, pesado, mas tão real quanto o chão sob seus pés, um peso insuportável em seus ombros magros. Ela apertou a mãozinha de Sofia, tão pequena e frágil na sua. O toque, porém, não trazia consolo, apenas a lembrança cruel de sua responsabilidade intransferível, de um futuro incerto. Ouvia o ruído monótono do trânsito distante, buzinas estridentes e motores ruidosos, como um lamento da própria cidade que não se importava. Os edifícios altos, cinzentos e imponentes, pareciam observá-las com desprezo, torres silenciosas de pedra e concreto. Cada sombra que se alongava com o pôr do sol trazia consigo um arrepio de pavor, de escuridão iminente. Ela fechou os olhos por um instante e viu o rosto do proprietário. Seus lábios finos proferindo as palavras finais. Sem dinheiro, sem teto. A regra é clara, minha senhora. O cheiro de fumaça de cigarro e café velho que vinha de um bar próximo embrulhava seu estômago já vazio, um sinal de náusea. O futuro era uma névoa espessa e aterrorizante, sem um único ponto de luz. Para onde iriam? A pergunta martelava na cabeça de Ana. Uma batida incessante e cruel que não lhe dava trégua. A noite se aproximava rapidamente, trazendo consigo não apenas o frio cortante que penetrava os ossos e fazia os dentes baterem, mas também os perigos de ruas desertas e olhares curiosos, famintos, que as fariam presas fáceis. Ela tentava se lembrar de alguma tia distante, de uma amiga da escola que havia sumido de vista, qualquer um que pudesse oferecer um sofá, um canto, um prato de comida quente, mas sua mente parecia um emaranhado de fios soltos, incapaz de formar uma conexão útil, bloqueada pelo pânico. A humilhação era um manto pesado que a cobria, e a ideia de pedir ajuda, de expor sua miséria em praça pública, a paralisava por completo. As poucas pessoas que passavam apressadas lançavam olhares rápidos de pena, ou, pior, de indiferença, um eco mudo do julgamento que ela mesma sentia martelar em seu peito. O cheiro de pão fresco vindo de uma padaria distante era uma tortura olfativa, acentuando a fome insuportável. Sofia, exausta, tropeçou na própria sombra, e Ana a segurou com força, sentindo a fragilidade da filha e a sua própria, um desespero mútuo. O barulho dos próprios passos arrastados na calçada ecoava, o único som constante em meio ao caos de sua existência. Não havia abrigo, não havia um porto seguro para onde correr. A escuridão começava a engolir os últimos raios de sol, e com ela vinha a certeza amarga de que a próxima noite seria a mais longa e fria de suas vidas, um abismo de desamparo. O vento sibilava entre os prédios, parecendo chorar com elas, um lamento solitário. Ana sentia a umidade subir dos pés, o frio percorrendo suas pernas até o último fio de cabelo. Ana Lúcia ajoelhou-se na calçada úmida e fria, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto em riachos salgados que lavavam a maquiagem borrada, misturando-se ao suor frio que escorria pela testa. Abraçou Sofia com toda a força que lhe restava nos braços trêmulos, inalando o cheiro familiar de infância, de terra e um pouco de suor, o único conforto real naquele inferno que se tornara sua vida. O mundo ao redor parecia um borrão cinzento de dor, de prédios indiferentes e pessoas que a ignoravam. Ela precisava de uma solução, qualquer solução, por mais desesperada que fosse, antes que o desespero as consumisse por completo, que as engolisse inteiras. Precisava de um milagre, de um sinal, de qualquer coisa que a salvasse do abismo. O coração batia descompassado em seu peito, um tambor frenético na escuridão que se aprofundava ao seu redor. O grito preso na garganta era quase físico, uma dor lancinante. O que uma mãe não faria para proteger sua cria, para garantir um teto e um prato de comida quente, para afastar o medo gélido que roía cada pedacinho da esperança que ainda lhe restava no fundo da alma. A noite caía de vez, um manto pesado e escuro, e com ela a urgência de uma decisão, de uma ação imediata. A menina tossiu, um som seco, doloroso, que ecoou no silêncio da calçada. Seu corpo pequeno tremia incontrolavelmente nos braços da mãe.
A respiração de Ana Lúcia estava pesada. O ar parecia ter se tornado espesso e difícil de engolir. Ela sentia o peso do mundo, de todas as suas falhas, em seus ombros. Nesse momento de total desamparo, com o futuro incerto e a fome batendo à porta, o que você faria para proteger sua filha? Qual seria o seu limite? O preço da sua sobrevivência? A escuridão da noite já havia engolido a cidade quando um rasgo de luz irrompeu na praça onde Ana e Sofia se encolhiam. Um funcionário dos Correios, um homem de rosto marcado pelo sol e uniforme amarrotado, surgiu como um fantasma na penumbra, o cheiro de papel velho e suor adocicado pairando ao seu redor. Ana Lúcia, sua voz rouca perfurou o burburinho noturno. A mulher ergueu a cabeça, o coração disparado no peito. Uma mistura de medo e uma fagulha de esperança que ela nem sabia que ainda possuía. O homem a reconheceu do dia anterior, quando ela havia tentado, em vão, renovar o aluguel do seu pequeno cubículo. Isto é para você. Não sei se é boa ou má notícia, mas parece importante. Ele estendeu um envelope amarelado, um telegrama, com as bordas amassadas. O papel áspero roçou em seus dedos dormentes, e o tilintar das moedas em seu bolso pareceu zombar cruelmente de sua miséria. A ansiedade subiu à garganta de Ana, quase sufocando-a, e o frio da noite apertou seu peito. Com as mãos trêmulas, Ana rasgou o lacre do telegrama, o som seco ecoando em seus ouvidos como um tiro. Seus olhos, já acostumados à penumbra, esforçaram-se para decifrar a caligrafia impessoal da máquina. As palavras se embaralharam por um instante, depois se alinharam em uma frase que fez seu corpo inteiro gelar e, paradoxalmente, queimar de uma febre súbita. Única herdeira, propriedade rural, Elias Lins. Elias Lins. O nome, quase um sussurro em sua memória, pertencia ao avô paterno que ela mal conhecera, uma figura nebulosa de histórias contadas pela mãe em momentos raros de melancolia. Ele havia desaparecido décadas atrás, dado como morto, e a lembrança dele era um perfume tão doce de alfazema e um sorriso cansado. Uma herança. A palavra vibrava em sua mente, um milagre inesperado no fundo do poço. Um teto, um lugar para Sofia. O cheiro de papel envelhecido, de tinta desbotada, trouxe consigo um sopro de ar fresco aos pulmões opressos. Uma promessa. O coração de Ana Lúcia saltou no peito, um ritmo frenético de esperança e descrença. Seus dedos apertavam o telegrama, sentindo a textura fina e quase translúcida do papel, como se fosse um bilhete de loteria premiado. Aquela era a única chance, a única porta que se abria em meio à escuridão intransponível. A ideia de ter um pedaço de terra, um lugar para chamar de seu, mesmo que desconhecido e longe de tudo, era um bálsamo por fim para a alma ferida. Sofia, meu amor, ela sussurrou, a voz embargada, nós temos para onde ir. A menina, com os olhos inchados de tanto chorar, a olhou sem entender, mas o tom da mãe, a leve inflexão de esperança que surgira de repente, acendeu uma pequena chama em seu olhar infantil. A noite fria e úmida da cidade parecia agora menos ameaçadora, substituída por uma imagem borrada de um campo aberto, um céu estrelado, que parecia prometer mais do que o cinzento da capital. O cheiro de fumaça de cigarro e suor ainda a envolvia, mas agora havia um novo aroma no ar, o de um futuro distante. A jornada começou antes do sol nascer. O cheiro de café queimado e pão amanhecido, misturado ao hálito dos passageiros que lotavam o ônibus velho e barulhento, preenchia o ar abafado. Ana Lúcia, com Sofia aninhada em seu colo, sentia as vibrações do motor ressoando em seus ossos. Cada solavanco nas estradas esburacadas, um lembrete físico do quão longe estavam indo. A paisagem urbana, antes tão ameaçadora, gradualmente cedia lugar a um cenário rural, com vastos campos de capim seco, árvores retorcidas pelo vento e pequenos riachos que serpenteavam na distância. A janela embaçada refletia o rosto cansado de Ana, mas os olhos, apesar das olheiras profundas, carregavam uma determinação renovada e esperança. O vento, que agora entrava pelas frestas da janela, trazia o cheiro de terra molhada e mato, uma fragrância selvagem que prometia liberdade,
longe da opressão da cidade. Horas se arrastaram, transformando-se em uma eternidade pontilhada por paradas rápidas em rodoviárias empoeiradas, onde o cheiro de fritura e diesel se misturava ao burburinho de vozes desconhecidas. Sofia dormia pesadamente, a cabeça apoiada no ombro da mãe, o ursinho de pelúcia surrado ainda apertado contra o peito. Ana, no entanto, não conseguia pregar os olhos. Sua mente fervilhava com imagens e questionamentos. Como seria a casa do avô? Haveria água, eletricidade, o chão duro do ônibus, as costas doloridas, o cheiro de mofo dos assentos gastos eram pequenos sacrifícios diante da promessa de um lar. A cada quilômetro percorrido, o asfalto dava lugar a estradas de terra batida, mais irregulares e com nuvens de poeira levantando-se como fantasmas no retrovisor. O ar, antes úmido e pesado, tornava-se seco e quente, um calor ardente que parecia penetrar na pele e nos ossos, anunciando a chegada ao sertão. Finalmente, após uma eternidade de solavancos e o zumbido incessante do motor, o ônibus parou em uma pequena vila esquecida no tempo, com poucas casas de taipa e uma igrejinha desbotada. O cheiro de fumaça de fogão a lenha e esterco pairava no ar. A poeira fina grudava na pele e nas roupas, transformando o suor em uma lama desconfortável. Ponto final, anunciou o motorista com voz grave. Ana Lúcia desceu, ajudando Sofia, cujas perninhas cambaleavam de tanto tempo sentada. O silêncio, antes impensável na cidade, era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo coachar de sapos e o canto estridente de cigarras. Um velho fazendeiro, com o rosto vincado pelo sol e a camisa desbotada, observava-as com curiosidade. Para a fazenda do finado Elias Lins? Ele perguntou, sua voz arrastada como a areia. Ana assentiu, sentindo um arrepio gélido e assombroso. A distância até a propriedade era ainda maior do que imaginava. Um convite ao esquecimento. O fazendeiro, cujo nome era Josué, ofereceu uma carona em sua carroça empoeirada, puxada por um jumento magro. O cheiro forte de animal e couro velho impregnava o ar. A cada metro, a paisagem se tornava mais desolada. O cerrado se estendia infinitamente, com suas árvores retorcidas e arbustos espinhosos. A expectativa de Ana Lúcia começava a se misturar com um pressentimento estranho, um frio e amargo na boca do estômago. O calor escaldante do sol do meio-dia castigava a pele exposta, secando os lábios e queimando os olhos. Josué apontou com o queixo. Ali, à frente, a casa do Elias. Ana forçou a vista e o que viu fez seu coração afundar. Não era a casa que ela havia imaginado. Um lar simples, mas acolhedor. Era uma estrutura fantasmagórica, uma promessa desfeita em madeira podre, quase engolida pela vegetação selvagem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo rangido das rodas da carroça e o batimento acelerado do coração de Ana. À medida que a carroça se aproximava, a cruel realidade se impunha com uma clareza brutal. O que parecia uma casa à distância, agora revelava-se uma ruína. O telhado, em vez de abrigar, estava esburacado em vários pontos, com as telhas quebradas como dentes cariados, expondo o interior à mercê do sol e da chuva. As janelas, que deveriam proteger, eram apenas buracos vazios, sem vidros, como olhos cegos de uma criatura moribunda. O cheiro de mofo, de madeira apodrecida e de terra úmida, antes um mero pressentimento, agora invadia as narinas de Ana Lúcia com uma intensidade nauseante, embrulhando seu estômago já vazio. A poeira que se erguia a cada passo do jumento não era mais um incômodo, mas um sudário, um manto de abandono que cobria tudo. O desespero, que ela pensava ter deixado para trás na cidade, retornava agora com força redobrada, um veneno amargo de vez invadindo suas veias, e a pele queimava. Quando Josué parou a carroça a alguns metros da porta semi-arrancada, o silêncio se fez pesado, quase palpável, quebrando apenas pelo zumbido insistente de moscas e o canto de alguns pássaros que pareciam zombar da situação. O chão de terra batida em frente à casa estava coberto de folhas secas, galhos quebrados e o que pareciam ser restos de ninhos de pássaros, um tapete de desolação.
A madeira das paredes, antes pintada de um branco que o tempo e a umidade transformaram em um cinza doentio, estava corroída por cupins, exibindo buracos e rachaduras profundas. O calor que irradiava do chão era abafado, pesado, como um abraço sufocante e desesperado do sertão. Ana desceu da carroça, as pernas trêmulas e o coração apertado, sentindo o peso da mochila em suas costas como um fardo ainda maior. Sofia, agarrada à sua saia, soltou um pequeno gemido de medo, os olhos arregalados de pavor diante daquele cenário inóspito. A porta, pendurada por apenas uma dobradiça enferrujada, rangeu em um lamento agudo quando Ana Lúcia a empurrou, abrindo caminho para o interior daquele que deveria ser o seu novo lar. O ar lá dentro era denso, sufocante, carregado com o cheiro de mofo, pó e algo mais, algo antigo e pútrido que fez seu estômago revirar. A luz fraca que entrava pelas janelas quebradas revelava um cenário de abandono total. O chão, de terra batida, estava úmido em vários pontos, coberto por uma camada de sujeira e detritos, e marcas de patas de ratos e insetos eram visíveis por toda parte. Teias de aranha grossas, como véus de um luto prolongado e sem vida, pendiam do teto baixo e escuro. Uma goteira insistente pingava em algum lugar, o som ecoando no silêncio opressor, um tic-tac macabro que marcava o tempo perdido e as esperanças quebradas. O cômodo principal, que deveria ser a sala, era um amontoado de madeira podre, móveis quebrados e utensílios enferrujados. O toque de Ana em uma mesa de canto, quase desintegrada, revelou a frieza pegajosa da umidade. As paredes, antes rebocadas e pintadas, agora expunham a estrutura de barro e madeira, corroída e escura. O silêncio lá dentro era cortado apenas pelo som dos próprios passos, que levantavam nuvens de poeira e exalavam um cheiro de terra ressecada misturada com decomposição. Não havia sinal de eletricidade. Os fios pendiam soltos do teto em algumas partes, emaranhados e sem vida. A ideia de água encanada parecia um luxo de outro mundo, um sonho impossível e desumano. A garganta de Ana Lúcia apertou, seus olhos ardiam. Ela sentia o suor frio escorrer pelas costas, e um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que a escuridão da noite seria ainda mais profunda ali, sem qualquer luz. Sofia, que havia entrado timidamente, apertou-se contra a perna da mãe, o ursinho ainda em seu abraço protetor. Um gemido assustado escapou de seus lábios ao avistar uma sombra se movendo rapidamente no canto do cômodo, provavelmente um rato. O cheiro de bolor era tão forte que a menina começou a tossir, pequenas tosses secas que ecoavam no vazio. Hannah se abraçou, sentindo o corpo miúdo da filha tremer de medo e frio, um frio que parecia vir de dentro daquelas paredes. A mão calejada de Ana, antes acostumada à maciez dos tecidos, agora sentia a textura áspera e fria da madeira apodrecida que se desfazia ao toque. Este lugar não era um abrigo, era um mausoléu, uma armadilha, um espelho ainda mais cruel da miséria sem cor que elas haviam deixado para trás na cidade. A esperança, que havia florescido por um breve momento, murchava em seu peito como uma flor pisoteada. O gosto amargo da decepção inundou a boca de Ana, mais forte que a sede que a atormentava. Aquele telegrama, que parecia a providência divina, revelou-se um engano cruel, uma promessa vazia. A casa do avô, longe de ser um refúgio, era uma ruína, um símbolo macabro de seu fracasso. O cheiro de podridão e mofo se misturava ao cheiro de suas próprias lágrimas, que agora escorriam silenciosamente pelo rosto. A humilhação era profunda, corrosiva. Elas haviam trocado o concreto frio da cidade pela terra úmida de um casebre abandonado, a ameaça de despejo pela solidão de uma fazenda esquecida e desolador. A náusea subiu à sua garganta, um misto de fome, medo e a repulsa por aquela situação. O silêncio, antes um desejo, agora era uma tortura, um lembrete constante de seu isolamento e desamparo. O que fazer? Para onde ir agora? A pergunta martelava em sua mente, ainda mais desesperadora do que antes. Ana Lúcia sentia o peso de 1 milhão de olhares invisíveis caindo sobre ela.
O julgamento de seu próprio avô por tê-la atraído para um fim tão ignóbil. Mãe, aqui é assustador. A voz trêmula de Sofia rompeu o véu de seus pensamentos. O cheiro de pó e sujeira grudava nos cabelos da menina, em suas roupas finas. As lágrimas de Sofia, que antes eram um lamento, agora eram soluços desesperados. Ana a abraçou, sentindo a fragilidade da filha contra si, e o ar gelado que vinha dos buracos nas paredes fez seu corpo arrepiar. A umidade do chão, que subia pelos pés, penetrava até os ossos, um frio que parecia eterno. Cada respiração era um esforço, o peito apertado pela angústia e pânico. O barulho de algum animal se movendo no telhado desabado, um arranhar leve, fez Ana encolher-se. Seu instinto materno em alerta máximo. O medo era um companheiro constante, e ele trazia consigo um cheiro metálico de ansiedade. Não havia escapatória. A falsa esperança a havia conduzido a um abismo ainda mais profundo. A miséria da cidade, com seus sons e odores familiares, parecia agora quase um luxo comparada à desolação daquela propriedade. Aqui estavam sozinhas, à mercê dos elementos e de perigos desconhecidos, sem vizinhos, sem um posto de saúde, sem a menor chance de pedir ajuda. O escuro da noite que se aproximava seria total, impenetrável, e o vento que sibilava pelas janelas quebradas parecia carregar o lamento de almas perdidas e sem voz. Ana sentiu as lágrimas quentes escorrerem e pingarem no cabelo de Sofia, uma mistura de dor e impotência. Seu estômago doía não apenas de fome, mas de desespero. Era um fundo do poço sem fim, onde até a esperança se tornara um fardo. Ana Lúcia, com a determinação de uma leoa ferida, tentou impor alguma ordem ao caos daquele lugar. O cheiro de mofo e podridão era um véu espesso que a envolvia, mas ela o ignorou, arrastando pedaços de madeira e telhas quebradas para fora do cômodo que parecia menos arruinado, o que seria a antiga sala de estar. Cada movimento levantava nuvens de poeira e teias de aranha que grudavam em seus cabelos e roupas, fazendo-a tossir e sentir a garganta arranhada. Sofia, apesar do medo inicial, observava a mãe com uma mistura de apreensão e uma curiosidade infantil que teimava em florescer, mesmo no ambiente mais hostil. A pequena mão da menina, antes encolhida, agora se estendia para tocar uma folha seca que o vento trazia, um pequeno ato de exploração em meio à desolação. Ana sentia a umidade do chão, fria e pegajosa, infiltrar-se por suas sandálias, mas a exaustão superava qualquer desconforto, forçando-a a continuar, impulsionada pela necessidade desesperada de um mínimo de abrigo e segurança naquela ruína que era sua única esperança. Enquanto Ana se esforçava para varrer o chão de terra batida com um galho de árvore que encontrou, o som do farfalhar seco das folhas e o ranger da madeira podre eram os únicos companheiros no silêncio opressor. Sofia, impulsionada por uma inquietação natural de criança, começou a explorar o cômodo adjacente, que parecia ser um quarto. Seus pequenos passos levantavam nuvens de poeira que dançavam nos raros feixes de luz que filtravam pelas janelas quebradas, pintando um cenário quase mágico em meio à sujeira. Ela não sentia o cheiro de mofo tão intensamente quanto a mãe, ou talvez a novidade do ambiente suplantasse a repulsa. Seus olhos, antes arregalados de medo, agora brilhavam com a fascinação de uma descoberta iminente, movendo-se de um canto a outro, observando os detalhes que passariam despercebidos por um adulto. O murmúrio distante da mãe a tranquilizava, permitindo-lhe a liberdade de uma investigação silenciosa e persistente pelos recantos mais obscuros da casa. O quarto do avô, no fundo da casa, era o mais escuro e abafado, protegido da luz solar direta, o que o tornava ainda mais úmido e propenso ao mofo. O cheiro ali era mais intenso, uma mistura de terra velha, madeira em decomposição e um odor indefinível que remetia a coisas guardadas por muito tempo, a memórias encapsuladas e esquecidas. Uma aranha tecia sua teia meticulosamente em um canto, indiferente à intrusão das pequenas pegadas. Os passos de Sofia eram cautelosos, mas a menina avançava, um misto de curiosidade e um certo temor supersticioso,
o coração batendo mais rápido a cada avanço no ambiente carregado. A voz de sua mãe, um eco abafado de preocupação, chamou-a. Mas a menina, já hipnotizada pelo ambiente, ignorou, seguindo um instinto primitivo que a impulsionava para o desconhecido. A parede era fria ao toque, e pequenas partículas de argamassa soltavam-se sob seus dedos, adicionando um ruído suave e quase inaudível à quietude do lugar, um convite ao mistério. Em um dos cantos do quarto, meio escondido pela vegetação que invadia a janela sem vidros, havia um armário embutido, daqueles feitos de madeira escura e pesada, calejada pelo tempo e pelo abandono. A porta, meio aberta e pendurada por uma dobradiça enferrujada, rangeu ligeiramente quando Sofia a tocou com a ponta dos dedos. Um som agudo que fez a menina recuar um passo, assustada com o eco na vastidão daquele cômodo. O cheiro de pó acumulado por décadas exalava do interior do armário uma fragrância de esquecimento e velhos segredos. A curiosidade, porém, superou o medo. A menina empurrou a porta com mais força, revelando um interior vazio e coberto por uma camada de sujeira. Mas era a parede atrás que chamou sua atenção. A madeira parecia mais nova ali, menos carcomida, um contraste sutil que despertou o interesse da criança em meio àquele cenário de ruínas e desesperança que a cercava. Os olhos de Sofia, acostumados a procurar desenhos e formas nas nuvens, agora se fixavam na parede de barro e reboco que se erguia atrás do armário. Seus pequenos dedos, sujos de terra e poeira, traçaram as linhas irregulares da parede, sentindo a textura áspera e fria, até que encontraram uma anomalia. Era um pequeno buraco, quase imperceptível à primeira vista, coberto por uma fina camada de poeira e pequenas lascas de madeira soltas. O buraco não era natural. Parecia ter sido feito de propósito, cuidadosamente disfarçado, quase como se alguém quisesse esconder algo ali, um segredo de anos. A menina ouviu o próprio coração acelerar, um batimento suave que ecoava em seus ouvidos, misturado ao zumbido de um inseto solitário. O cheiro de terra molhada vindo do buraco era diferente do cheiro geral do quarto, mais profundo, mais antigo, despertando uma intuição infantil de que havia algo mais do que apenas poeira ali, um caminho para o desconhecido. O buraco, redondo e com aproximadamente o diâmetro de uma laranja, parecia uma ferida na parede. Uma corrente de ar frio, quase imperceptível, emanava de suas profundezas, soprando um cheiro de terra úmida e metal oxidado que fez Sofia franzir o nariz. O silêncio do quarto foi quebrado apenas pelo sussurro da brisa que passava pelas frestas, como se a casa estivesse respirando fundo. A curiosidade infantil de Sofia era um fogo incontrolável, ardendo mais forte a cada segundo, impulsionando-a. Seus olhos tentaram penetrar a escuridão do orifício, mas o negrume era absoluto, um vazio que parecia engolir a luz. Ela encostou a orelha na parede, esperando ouvir algum som, o farfalhar de um rato, o zumbido de um inseto, mas o que encontrou foi um silêncio pesado e misterioso, um convite irresistível ao desconhecido, que prometia revelações e talvez uma solução para a dor que sentia. Sem pensar duas vezes, com a audácia inocente de uma criança que desconhece o perigo real, Sofia enfiou sua mãozinha magra e comprida no buraco. A ponta de seus dedos tocou primeiro a poeira fina, depois uma superfície fria e áspera, que parecia ser metal, um metal antigo e sem brilho, com uma textura irregular e quase esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não de medo, e sim de uma excitação contida, a adrenalina pulsando em suas veias jovens. O cheiro de terra e mofo se intensificou, mas agora vinha misturado com um toque de algo metálico e empoeirado, um aroma esquecido como um baú velho. A escuridão lá dentro era total, e seus dedos tateavam o vazio, buscando por algo, qualquer coisa, que pudesse preencher aquela cavidade. Ela sentiu o coração bater forte, um tambor frenético em seu peito, enquanto a busca continuava, lenta e meticulosa, na esperança de uma descoberta que mudaria tudo. Seus dedos, pequenos e ágeis na penumbra,
finalmente esbarraram em algo mais substancial, algo que não era parede nem poeira. Era um objeto retangular e pesado, com uma textura áspera e macia ao mesmo tempo, como couro envelhecido e ressecado, que exalava um cheiro forte. Ao lado, algo menor e mais frio, metálico, com formas irregulares e uma superfície oxidada. Com um esforço considerável para seus pequenos braços, Sofia conseguiu puxar os objetos para fora do buraco, sentindo a rugosidade do metal. O som do diário de couro surrado raspando na borda áspera do orifício foi quase inaudível, mas Ana, que havia parado de varrer, sentiu um frio na barriga, uma intuição súbita e arrepiante. Era um velho diário de capa de couro escuro, gasto pelo tempo, e uma chave antiga, oxidada, com um desenho complexo, que parecia ter sido feita para um cadeado robusto e muito importante. Mãe! Mãe! Olha o que eu achei! A voz de Sofia, um sussurro excitado que ecoou pelos cantos da casa, quebrou o silêncio pesado, um som que reverberou pelas paredes úmidas e mofadas como um chamado distante. Ana Lúcia largou o galho que usava como vassoura, o barulho da madeira caindo na terra batida, soando alto e estridente no cômodo. Ela virou-se rapidamente, o coração disparado no peito, um misto de alívio e pavor ante a novidade. A filha se aproximava, os olhos brilhando com uma alegria sincera, as mãos estendidas, segurando os dois objetos misteriosos que havia encontrado. A poeira que cobria a menina não importava naquele instante. A visão do diário e da chave despertou em Ana uma onda de sensações, desde a descrença até uma faísca de esperança, acendendo um lampejo. Seus olhos fixaram-se nos objetos, tentando decifrar o que significavam, o que poderiam representar naquele cenário de desespero e abandono, um possível ponto de virada inesperado e crucial para o destino delas. Ana pegou os objetos das mãos de Sofia, sentindo o peso inesperado do diário e a frieza do metal da chave em suas palmas. O couro do diário estava seco e rachado, mas ainda exalava um cheiro antigo, de papel envelhecido e algo mais, um toque de cedro ou fumaça, um aroma de tempo esquecido. A chave, pesada e intricada em seu design, estava coberta por uma camada fina de ferrugem que tingiu seus dedos com um tom avermelhado, uma marca do passado. Ela a virou na palma da mão, observando os entalhes e a forma incomum, sentindo a rugosidade do metal corroído que parecia conter um segredo. Um arrepio percorreu sua espinha, um sinal de alerta e curiosidade. Seria apenas um objeto sem importância, uma velha quinquilharia esquecida e inútil? Ou seriam eles um sinal, uma mensagem do passado, uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia? A emoção de Ana oscilava entre a cautela e uma esperança quase irreal, um sopro de vida. O diário era uma relíquia, um testemunho do tempo. Suas páginas, amareladas e finas como pergaminho antigo, estavam presas por uma costura frágil, ameaçando se desfazer ao menor toque, um risco constante. A tinta, em algumas partes, parecia ter desbotado com o tempo, tornando as palavras quase ilegíveis, sussurros de uma vida distante, fragmentos de memória. O couro da capa, que um dia fora escuro e brilhante, agora apresentava um tom opaco e rachado, revelando a idade do objeto, a passagem inexorável dos anos. O cheiro de papel antigo era forte, um aroma de baú empoeirado, de segredos guardados há muito tempo. Ana o apertou contra o peito por um instante, sentindo o pulsar de seu próprio coração contra a história silenciosa encapsulada ali. Cada marca, cada rachadura no couro, contava uma história de tempo e paciência, um testemunho mudo de uma existência que ela mal conhecia, mas que agora se entrelaçava à sua. A mente de Ana Lúcia fervilhava com a dualidade da situação, um conflito interno profundo. Parte dela temia que fosse apenas um artefato sem valor, uma crueldade a mais em sua jornada de desilusões, um peso inútil que só aumentaria seu fardo emocional, uma decepção. Mas outra parte, a pequena chama de esperança que se recusava a morrer em seu peito, sussurrava sobre a possibilidade de uma virada, de algo inesperado e transformador. E se aquilo não fosse apenas um diário, um registro comum? E se fosse uma chave, não para um cadeado físico,
mas para uma nova chance, um caminho para fora daquele inferno de miséria e abandono. Seus olhos percorreram o título desbotado na capa, Elias Lins, o nome do avô que a arrastara para aquele abandono, mas que agora, talvez, estivesse oferecendo uma saída. O coração dela batia forte, um ritmo acelerado que se misturava ao cheiro de pó e expectativa, o sabor de um futuro incerto. Com as mãos trêmulas, Hannah abriu o diário, sentindo o couro seco e áspero sob seus dedos. O som do couro rangendo e das páginas secas se descolando foi um chiado agudo no silêncio da casa, um som que fez Sofia encolher os ombros levemente. O primeiro cheiro que a atingiu foi o de papel antigo, mas misturado a ele, um leve odor de pólvora e fumaça, um contraste estranho com a aparente inocência das palavras iniciais ali impressas. A caligrafia, forte e decidida, preenchia as primeiras páginas com anotações sobre o tempo, a terra, o plantio e as colheitas. Mas à medida que ela folheava, as palavras começavam a mudar, tornando-se mais pessoais, mais urgentes, um tom de confidência que transbordava das linhas, revelando segredos antigos. Ela sentiu um arrepio na espinha ao ler as primeiras frases, quase um lamento, sobre o preço da terra e o sacrifício dos inocentes. E a cada linha, a curiosidade se transformava em uma necessidade premente de decifrar o mistério que a envolvia. As palavras de Elias Lins, inicialmente um mero registro de sua vida no campo, rapidamente se transformaram em um intrincado emaranhado de códigos e metáforas. Não era um diário comum, mas um livro de enigmas, repleto de referências a marcos geográficos da fazenda, datas importantes e nomes de pessoas que Ana nunca ouvira falar antes. O cheiro de papel velho e tinta desbotada intensificava a atmosfera de segredo, um aroma de tempos idos. Ana sentiu uma pontada de frustração, seus olhos cansados lutando para discernir o significado por trás das frases poéticas e aparentemente desconexas que se apresentavam em cada página. Onde o sol se põe e a água não corre, o passado descansa, lia uma das passagens com uma voz trêmula. O que aquilo significava, afinal? Sua mente, exausta, lutava contra a confusão, mas a promessa de uma resposta, de uma esperança, a impedia de desistir de decifrar. Ana leu em voz alta, sua voz embargada pela incerteza que a consumia, enquanto Sofia, sentada ao seu lado na poeira, ouvia com a atenção vívida de uma criança que absorvia cada som. A coragem do pequeno camaleão indica o caminho da verdade, leu Ana, com um suspiro pesado, o som ecoando nas paredes. Sofia, com a inocência e a clareza de uma criança, apontou para uma pequena mancha de tinta desbotada no canto da página, quase imperceptível, que parecia um desenho de um lagarto, diferente de qualquer outra marca no diário. Mãe, é um camaleão, mas não é um camaleão de verdade, é uma seta, exclamou a menina, os olhos fixos na mancha brilhando de descoberta. Ana Lúcia olhou para o diário novamente, e lá estava, sutilmente desenhado. A mancha não era um desenho abstrato, mas uma seta minúscula apontando para uma anotação na margem, quase apagada pelo tempo, mas ainda visível. A seta diminuta, revelada pelos olhos aguçados de Sofia, apontava para uma série de coordenadas numéricas e uma frase em latim, Panis Custos Secretum. Ana Lúcia, com o coração acelerado, tentou traduzir, seu latim enferrujado da escola ecoando em sua mente, buscando na memória. O pão guarda o segredo, ela sussurrou, a voz carregada de uma nova onda de esperança, sentindo um calor no peito. O cheiro de mofo parecia recuar por um instante, dando lugar ao aroma de uma descoberta iminente, uma fragrância de mistério. Panis, pensou Ana, o termo latino martelando em sua cabeça. Onde se guardava o pão em uma casa antiga como aquela, um lugar de mantimentos? A despensa. Seus olhos se arregalaram. A despensa. Aquele pequeno cômodo escuro e úmido que ela mal havia notado na desolação inicial, um lugar que antes representava apenas mais sujeira, agora se transformava no epicentro de um mistério que poderia mudar tudo para elas. Com Sofia agarrada à sua saia, Ana Lúcia se dirigiu à despensa. O cômodo,
Antes um borrão na sua visão de desespero e miséria, agora se destacava com uma aura de importância e segredos guardados. O cheiro de terra molhada e mofo era mais intenso ali, misturado a um odor rançoso de grãos velhos e umidade, um aroma pesado que impregnava o ar. A escuridão era quase total, com apenas um facho tênue de luz vindo da porta entreaberta, revelando as teias de aranha que pendiam do teto como cortinas velhas e empoeiradas, flutuando no ar estagnado. Cada passo de Ana era hesitante, seus ouvidos atentos a qualquer ruído suspeito, seus olhos tentando se ajustar à penumbra que as envolvia. O ritmo de seu coração batia forte. Um tambor constante que parecia ecoar nas paredes. Ela sentia o ar pesado, carregado de expectativa, e a incerteza pairava no ar, densa e quase palpável em suas mãos. Ana acendeu a lanterna do celular, a luz fraca dançando pelas paredes, revelando estantes vazias, infestadas de cupins e carcomidas pelo tempo. O cheiro de madeira podre e terra úmida se intensificou, um aroma de decomposição. Seus olhos varreram o chão de terra batida, procurando por algo incomum. Um detalhe minúsculo, uma anomalia que pudesse guiar seus passos. O pão guarda o segredo. As palavras do diário ecoavam em sua mente, um mantra que a impulsionava. Ela pisou com cuidado, sentindo a irregularidade do solo sob seus pés, a diferença na textura. De repente, um som oco e distinto ressoou sob sua bota. Um som que não era o de terra compactada, mas de algo oco, algo escondido com maestria. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se ajoelhou, sentindo a textura fria e pegajosa da terra, tateando a superfície, seus dedos buscando uma fresta, uma borda, um sinal da promessa sussurrada pelo diário de seu avô, uma luz no fim do túnel. Seus dedos, calejados e sensíveis pelo trabalho e pela vida difícil, finalmente encontraram a borda de uma tábua escondida. Não estava presa como as outras tábuas do piso. Com um esforço, Ana tentou levantá-la, sentindo a tensão em seus músculos. A madeira velha, inchada pela umidade e pelo tempo, cedeu com um rangido assustador, um som que ecoou na despensa escura como um lamento de um fantasma. O cheiro de terra profunda e umidade antiga subiu, mais intenso e frio, atingindo suas narinas com uma força quase palpável, um aroma de algo há muito selado. Sob a tábua, não havia apenas terra, havia uma abertura, um buraco quadrado e escuro, coberto por uma camada de folhas secas e detritos, como uma boca faminta. O coração de Ana Lúcia saltou no peito. Era a entrada para o local secreto, o caminho da verdade, que o diário de Elias Lins havia prometido. Uma chance. O ar que vinha de baixo era mais frio, com um cheiro de segredos há muito enterrados e esperando para serem revelados. Ana removeu as folhas secas e os pequenos galhos que cobriam a abertura, sentindo a aspereza da madeira sob seus dedos. A luz fraca do celular revelou uma escada improvisada de madeira, rústica e úmida, que descia para a escuridão absoluta. O cheiro de terra fresca, misturado ao de pedras e água parada, emanava do buraco um aroma de caverna, de profundidade misteriosa. Sofia, com os olhos arregalados de surpresa e um certo pavor, apertou a mão da mãe, sua respiração presa na garganta de ansiedade. O som de seus próprios corações batendo descompassados era o único som audível, um dueto de ansiedade e esperança que ecoava no vazio. A umidade do ar era quase visível, formando uma névoa tênue que flutuava acima da abertura, convidando-as para o abismo. A decisão de entrar ou não pairava no ar, um peso quase insuportável sobre os ombros de Ana Lúcia. O que estaria escondido lá embaixo, naquele abismo frio e misterioso que as aguardava? Com um suspiro de determinação, Ana Lúcia pegou Sofia pela mão, sentindo a frieza do ar úmido beijar seu rosto, ao se inclinar para o túnel, uma corrente gelada. A luz do celular era um farol fraco na escuridão densa, revelando degraus irregulares e paredes de terra batida que pareciam se fechar sobre elas. O cheiro de terra molhada e mofo se intensificou, misturado a um odor metálico quase imperceptível,
um cheiro de segredos. Cada passo na escada improvisada ecoava, um som oco e abafado que parecia amplificar o silêncio do subterrâneo. A umidade escorria pelas paredes, e Ana sentia a água fria molhar suas mãos ao se apoiar nos degraus escorregadios. A sensação claustrofóbica do túnel apertava seu peito, mas a imagem do rosto de Sofia, pálido mas determinado, a impulsionava para frente, para o desconhecido que prometia uma solução para seus problemas e um futuro novo. A alguns metros de profundidade, o túnel úmido e estreito se abria em uma pequena câmara abobadada, cujas paredes de pedra bruta pareciam respirar. A luz do celular de Ana revelou um cenário que a fez prender a respiração, um espetáculo inesperado. No centro da câmara, envoltos em panos velhos e oleados, estavam vários baús de madeira, escuros e desgastados, como se tivessem sido esquecidos pelo tempo e pela história. O cheiro de poeira e madeira antiga pairava no ar, denso e quase sagrado, um aroma de tesouro oculto. Sofia soltou um pequeno "oh" de admiração, a voz um sussurro na quietude do local, os olhos brilhando. A umidade do subterrâneo parecia proteger os baús, mantendo-os em um estado de conservação surpreendente e intacto. Ana Lúcia aproximou-se, seus passos ecoando no silêncio, o coração batendo com uma força que quase a atordoava e a fazia vibrar. A visão dos baús, uma promessa silenciosa, era uma visão irreal. Com as mãos trêmulas e o coração em disparada, Ana Lúcia se ajoelhou diante do baú mais próximo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. O pano que o cobria era áspero e empoeirado, mas protegia a madeira escura. Ela puxou o tecido, revelando a tampa de madeira escura. A fechadura estava enferrujada, mas era exatamente a mesma da chave que Sofia havia encontrado no buraco da parede, a peça perfeita do quebra-cabeça. Com um clique suave e um ranger metálico, a chave girou, um som nítido e final. O som ecoou na câmara, um prenúncio de revelações. A tampa pesada cedeu com um gemido abafado, revelando um brilho quente e dourado que fez Ana ofegar. O cheiro de metal antigo e terra misturou-se a um novo aroma, o de ouro e um toque de algo doce, como moedas guardadas por séculos, um cheiro de riqueza. A emoção de Ana oscilava entre a descrença e uma euforia avassaladora, os olhos marejados diante daquela riqueza oculta e inesperada. O primeiro baú estava repleto até a borda com moedas de ouro antigas, cujo brilho pálido e metálico irradiava na penumbra, criando um espetáculo hipnotizante de cores cintilantes. Ao lado delas, joias brutas, pedras preciosas em seu estado natural, lapidadas apenas pelo tempo, que emitiam um brilho discreto, quase convidativo, refletindo a luz do celular. O peso daquelas moedas em sua mão era real, tangível, uma fortuna que ela jamais sonhara em sua vida de privações. O cheiro de ouro e metal era quase inebriante, misturado ao de velhos panos, um aroma de riqueza. Mas não era só isso. Sob uma camada de moedas e joias, havia pilhas e mais pilhas de dinheiro em dólares americanos, cédulas de décadas passadas, mas ainda nítidas e organizadas, seladas em pacotes, uma quantia inestimável, capaz de mudar sua vida e a de Sofia para sempre, oferecendo um futuro. Elias Lins não havia apenas guardado uma fortuna, ele havia guardado um legado complexo e perigoso. Nos baús seguintes, cuidadosamente separados e lacrados, havia pilhas de documentos antigos, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis e com detalhes assustadores. Títulos de terra adulterados, com nomes rasurados e datas manipuladas, contratos de compra e venda que envolviam milhões de reais, tudo meticulosamente organizado em pastas. O cheiro de papel envelhecido e tinta desbotada enchia a câmara, como um testemunho silencioso de crimes e injustiças. Havia também diários menores, com anotações mais detalhadas sobre a grilagem de terras na região e os nomes dos envolvidos. O coração de Ana Lúcia batia forte no peito, uma mistura de espanto, pavor e uma compreensão avassaladora do que aquilo significava. Aquela não era apenas uma herança, era uma bomba-relógio, uma história de injustiça e corrupção que seu avô havia tentado expor.
Ela sentiu um arrepio gélido e assombroso, o peso da verdade caindo sobre seus ombros, revelando um futuro incerto. Ana Lúcia sentia o peso daquele tesouro em suas mãos. Não apenas o físico das moedas douradas e dos maços de notas, mas o peso histórico, o cheiro de papel envelhecido que carregava séculos de injustiça. Um cheiro que parecia impregnar a própria umidade do túnel. Com as mãos trêmulas e o coração martelando no peito, ela começou a folhear os diários menores de Elias Lins e os documentos antigos, as letras amareladas e desbotadas, contando uma história que era mais densa e perigosa do que qualquer lenda familiar. A luz fraca do celular dançava sobre as páginas, revelando um passado sombrio e complexo, onde o amor pela terra se misturava à luta pela sobrevivência. Há um fio tênue de esperança que se recusava a ser quebrado. O ar no túnel parecia ficar mais pesado a cada linha lida, carregado de uma história silenciada por muito tempo, agora pronta para ser revelada. As anotações de Elias Lins não falavam apenas de plantio e colheita. Elas narravam a saga de um ex-guerrilheiro agrário que, nas décadas sombrias da ditadura, havia se aliado a um grupo de camponeses desesperados, todos unidos por um inimigo comum, a grilagem de terras. Elias descrevia as reuniões clandestinas, o cheiro de suor e medo nos casebres improvisados, o sussurro das conspirações contra o poder avassalador que tentava roubar a subsistência de centenas de famílias. Ele não era um criminoso, mas um justiceiro, movido por uma indignação profunda, um desejo visceral de proteger os fracos e os injustiçados. A tinta de suas palavras parecia exalar um cheiro de pólvora e terra molhada, um aroma de resistência e sacrifício, que ecoava no pequeno túnel. O vilão dessa narrativa sombria era o Coronel Américo Salles, um latifundiário inescrupuloso, cujo nome era sinônimo de terror e opressão na região. Elias detalhava os métodos brutais do coronel, a falsificação de títulos, a extorsão dos pequenos proprietários, a violência velada e explícita contra quem ousasse se opor. O cheiro de papel velho e a tinta desbotada dos documentos pareciam carregar a dor e o suor daqueles camponeses, transformados em números e assinaturas ilegais em papéis que valiam mais que suas vidas. A fortuna encontrada nos baús, Ana percebeu com um arrepio, não era roubada, mas confiscada. O produto de anos de desvio de dinheiro e extorsão que Elias, com a ajuda de um advogado que se revelaria um traidor, havia meticulosamente documentado. O plano original de Elias era ambicioso e perigoso. Ele não queria o dinheiro para si. Ele o desejava como uma arma, um meio para restituir os camponeses lesados e, finalmente, derrubar o império de corrupção do coronel Américo Salles. O cheiro de esperança e vingança era quase palpável nas entrelinhas de seu diário. Um plano de justiça que, contudo, nunca chegou a ser executado. O diário descrevia a traição do advogado, um homem que Elias confiava, que, ao invés de ajudá-lo a expor o coronel, forjou sua morte e se apoderou de parte da fortuna, forçando Elias a um desaparecimento forçado, a clandestinidade para proteger sua família e a si mesmo. O som de seus próprios suspiros era o único ruído, abafado pela urgência do que lia. Ana Lúcia sentia o gosto amargo da ironia na boca. Seu avô, que parecia ter abandonado tudo para uma vida de guerrilheiro agrário, era na verdade um homem atormentado pela justiça e que havia sido traído. Aquele tesouro não era uma simples herança, era uma bomba relógio, uma responsabilidade imensa que agora caía sobre seus ombros. O cheiro de pó e papel velho misturava-se ao suor frio que escorria por sua nuca, um suor de medo e de uma determinação crescente. Ela, uma simples costureira despejada, agora era a guardiã de um segredo que poderia desmantelar um império de poder e corrupção. A respiração de Sofia, suave e regular ao seu lado, era um lembrete constante de por que ela precisava ser forte, por que não podia falhar. A magnitude da verdade engoliu Ana Lúcia como uma onda fria e pesada. A fortuna, os documentos, a história de Elias, tudo aquilo era um fardo, mas também uma oportunidade. Uma ferramenta poderosa para combater a injustiça, para dar voz aos que foram silenciados e, talvez,
para garantir um futuro digno para Sofia e para si mesma. O cheiro de metal oxidado e terra úmida parecia vibrar com a intensidade de sua nova missão, o coração batendo forte, quase audível no silêncio do túnel. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era mais sobre sobreviver, era sobre lutar, sobre honrar a memória de seu avô e a luta de todos os camponeses que o coronel Américo Salles havia oprimido. Era um chamado, um destino que ela, sem querer, havia tropeçado. Mal sabia Ana que a notícia da herança de Elias Lins, mesmo que aparentemente inútil, já havia se espalhado pelos canais mais improváveis da região. A burocracia do telegrama e o registro de propriedade, ainda que mínimo, acionaram alarmes silenciosos. O coronel Américo Salles, mesmo aos 75 anos, mantinha uma rede de informantes tão intrincada quanto as raízes das árvores do cerrado. Ele nunca havia esquecido a fortuna que, como fumaça, desapareceu com Elias Lins. O cheiro de terra molhada e a fumaça de um cigarro distante, trazidos pelo vento, anunciavam a chegada de uma ameaça que Ana ainda não conseguia decifrar completamente. Américo Salles não era mais o jovem latifundiário que perseguiu Elias. Agora, um homem de 75 anos, seu poder havia se solidificado em uma teia intrincada de política, negócios e violência velada. Seu nome era sussurrado com reverência e temor nos corredores da Assembleia Legislativa e nas fazendas da região. A sua voz era grave, arrastada, com um timbre que fazia os pelos do braço se eriçarem. Ele ostentava um anel de ouro maciço no dedo anelar e o cheiro de um perfume caro, que se misturava ao de charuto cubano, precedia sua chegada. Ele era um homem que não precisava de capangas para exalar perigo. Sua presença já era uma ameaça. Um inverno gélido em pleno sertão, um tremor no ar. A primeira oferta chegou dias depois, trazida por dois homens de semblante fechado, com cheiro de suor e poeira, que pararam uma caminhonete velha e ruidosa na frente da casa em ruínas. A voz de um deles, áspera e sem rodeios, ofereceu uma quantia irrisória pela propriedade, apenas para cobrir as despesas do seu avô. Ana Lúcia sentiu a bile subir à garganta. O cheiro de poeira e pneu queimado que vinha da caminhonete era quase tão repulsivo quanto a proposta. Ela se recusou, a voz trêmula, mas firme, sentindo um arrepio na espinha ao ver o sorriso cínico nos lábios de um dos homens. Eles partiram, o som do motor ruidoso se perdendo na distância, deixando para trás um rastro de poeira e uma sensação gelada de que aquilo era apenas o começo. Poucas horas depois, Ana Lúcia ouviu o som de um carro diferente, mais potente, mais silencioso, que se aproximava da propriedade. O cheiro de luxo, de couro novo e de um perfume sofisticado, incomum para a região, invadiu o ar abafado. Era o coronel Américo Salles em pessoa, acompanhado por um motorista silencioso e robusto. Seu terno de linho claro, impecável mesmo sob o sol escaldante, contrastava violentamente com a desolação da casa. Ele desceu do carro com uma lentidão calculada, os olhos fixos em Ana, um sorriso fino e falso nos lábios, que não chegava aos olhos que eram frios e calculistas como o metal. O barulho de seus sapatos caros pisando na terra batida era um aviso, um tambor na escuridão. Dona Ana Lúcia, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua voz, embora arrastada, carregava um tom aveludado, quase hipnótico, que escondia uma dureza metálica. Ele estendeu a mão, o anel de ouro pesado brilhando sob o sol, o cheiro de seu perfume invadindo as narinas de Ana, que, mesmo tremendo, apertou a mão dele com firmeza. Sua chegada animou esta velha propriedade. Tenho um carinho especial por estas terras. Meu pessoal me informou que a senhora tem algumas dificuldades, e eu, como bom vizinho, gostaria de ajudar. A falsa cordialidade era um manto fino que mal escondia a ameaça subjacente, um frio gélido que emanava do homem. Ele se aproximou um passo, e Ana Lúcia sentiu o cheiro do charuto, que o coronel devia ter acabado de fumar, um cheiro adocicado e denso que pairava no ar. Esta região é perigosa, sabe? Principalmente para uma mulher desacompanhada e uma criança. Há bichos, pessoas, coisas que o sertão esconde e que a cidade não está acostumada a ver.
Sua voz diminuiu o tom, quase um sussurro, mas cada palavra perfurava Ana como uma faca gelada. Acidentes acontecem, dona Ana. Mesmo com os mais cuidadosos. O olhar dele se desviou por um instante para Sofia, que brincava a poucos metros, alheia à atenção. Um arrepio gélido percorreu a espinha de Ana Lúcia. Uma premonição. O coronel voltou seus olhos penetrantes para Ana, o sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão séria, quase paternal, que era ainda mais assustadora. E seu avô, Elias Lins, um homem de muitas histórias, não é? Sempre se metendo em assuntos antigos, complicados. Assuntos que é melhor deixar enterrados, sabe? Pelo bem de todos. O cheiro de poeira e terra parecia se intensificar, como se o passado estivesse se remexendo sob seus pés. Ele tinha um talento para encontrar coisas que não devia, e isso, infelizmente, trouxe muito infortúnio para ele e para quem o cercava. Coisas que hoje, com a nossa querida democracia, seriam muito bem investigadas. As palavras eram um aviso claro, um som oco e premonitório. A ameaça era sutil, mas inconfundível, pesando no ar como o calor sufocante do sertão. Os olhos do coronel Américo Salles se demoraram novamente em Sofia, um brilho quase imperceptível de possessão e maldade, e ele acrescentou, a voz ainda um sussurro, uma criança. Que coisa frágil, não é? Tão fácil de se machucar, tão fácil de desaparecer nesta vastidão sem deixar rastro. A vida no campo é dura, especialmente para os mais pequenos. É preciso cuidado redobrado. O cheiro de medo invadiu as narinas de Ana, o coração batendo descompassado. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o ar se tornando rarefeito, o som de seus próprios suspiros parecendo gritos silenciosos. O coronel Américo Salles se afastou, o sorriso retornando aos lábios, o cheiro de seu perfume caro preenchendo o vazio que ele deixava para trás. O motor do carro roncou, e a silhueta imponente do latifundiário desapareceu na poeira levantada, levando consigo o luxo e deixando para trás o rastro do medo. Ana Lúcia ficou ali, o corpo trêmulo, o gosto amargo do pavor na boca. O que faria você no lugar de Ana? Entregaria a fortuna e a propriedade ao coronel, garantindo a segurança de Sofia, mas calando a voz da justiça de Elias? Ou arriscaria tudo, a vida de sua filha e a sua, para honrar o legado do avô e expor a corrupção de um homem tão poderoso? Ana Lúcia sentiu o vazio que o coronel Américo Salles deixara para trás, um vácuo sufocante preenchido apenas pelo cheiro persistente de seu perfume caro e pelo gosto amargo do pavor em sua boca. Seus joelhos fraquejaram, e ela precisou se apoiar na parede áspera da casa, que parecia tremer junto com seus próprios membros. A voz do latifundiário, com seu tom aveludado e ameaças veladas, ainda ecoava em seus ouvidos, cada palavra um golpe gelado em sua alma. Sofia, sua pequena Sofia, o alvo inocente daquele monstro disfarçado de homem. A imagem da filha, frágil e indefesa, fez um arrepio percorrer sua espinha, e o suor frio escorria pela nuca, misturando-se às lágrimas silenciosas que teimavam em não cair, presas na garganta. O ar, antes abafado pelo calor do sertão, agora parecia rarefeito, difícil de inspirar, como se o próprio oxigênio estivesse se recusando a alimentar sua angústia. Ela apertou os lábios, sentindo o gosto metálico do desespero. Não havia mais tempo para a indecisão, para o luto ou para a paralisia do medo. A ameaça não era mais abstrata, era real, iminente, e tinha o rosto frio e os olhos calculistas do coronel. Ela precisava agir, e rápido, antes que a escuridão da noite tragasse a todos. A noite caiu rapidamente, como um manto pesado e escuro, trazendo consigo não o alívio do frescor, mas um arrepio gélido de incerteza e perigo. O vento sibilava pelas frestas das janelas quebradas, um lamento solitário que parecia carregar o peso de todas as injustiças e segredos daquela terra. Ana Lúcia acendeu uma vela, sua chama bruxuleante dançando nas paredes úmidas da despensa, revelando as pilhas de documentos e os baús de moedas de ouro que agora pareciam mais um fardo do que uma salvação. O brilho pálido do ouro
Antes promessa de riqueza, agora cintilava como um aviso. A cada sussurro do vento, a cada sombra projetada pela vela, Ana via o rosto do coronel Américo Salles, seus olhos frios, sua ameaça velada sobre Sofia. O coração dela batia descompassado, um tambor frenético que amplificava o silêncio opressor da casa em ruínas. Aquele lugar, que deveria ser um refúgio, transformara-se em uma armadilha, um palco para um drama perigoso. Ela abraçou Sofia com força, sentindo o calor do corpo miúdo da filha contra o seu, buscando e oferecendo um consolo que sabia ser frágil. O cheiro de sabonete infantil nos cabelos de Sofia era um lembrete agridoce da inocência que ela lutava para proteger. As palavras do diário de Elias Lins, as promessas de justiça, as acusações veladas contra o coronel, agora pesavam como pedras em sua consciência. Entregar tudo ao coronel significava trair a memória de seu avô, calar a voz dos camponeses injustiçados e viver para sempre sob a sombra do medo. Mas lutar significava expor Sofia a um perigo ainda maior, a um inimigo sem escrúpulos. A decisão apertava seu peito, um nó doloroso que impedia a respiração. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto, misturando-se ao suor frio da ansiedade. Ela sentia a umidade da terra subindo pelos pés, o frio invadindo seus ossos, mas a urgência em seu peito era um calor que a impulsionava. Ela precisava de ajuda, de um conselho, de alguém que conhecesse a história daquelas terras e os segredos do avô. A imagem de Dona Carmela, a velha senhora que o fazendeiro Josué mencionara de passagem, veio à sua mente como um relâmpago. Reclusa, morando em um casebre isolado estrada adentro, a velha senhora tinha os olhos de quem viu demais, de quem carregava histórias. Ana Lúcia lembrou-se do brilho nos olhos da idosa quando Josué a descreveu, um brilho de sabedoria e talvez de segredos. O pensamento de procurar a velha, que parecia um fantasma esquecido do passado, surgiu como um farol na escuridão de sua mente. Era um risco, sim, uma mulher sozinha, com uma criança batendo à porta de uma estranha em meio ao nada. Mas qual era a alternativa? Entregar-se ao coronel? A náusea subiu à sua garganta novamente ao pensar na humilhação e no perigo que isso representaria. Ela precisava tentar, precisava de qualquer fio de esperança. Antes que o sol beijasse novamente a linha do horizonte, pintando o céu de um laranja tímido e incerto, Ana Lúcia fez sua escolha. Com os baús de documentos e ouro escondidos novamente no túnel e o diário de Elias firmemente guardado em sua mochila, ela e Sofia partiram. O ar da madrugada era frio e úmido, impregnado com o cheiro de orvalho e terra molhada, um frescor que parecia purificar suas almas. O vento noturno sibilava, um sussurro que se misturava ao farfalhar das folhas secas sob seus pés. Cada passo na estrada de terra batida, escura e sinuosa, era um ato de fé, um mergulho no desconhecido. O silêncio da noite era denso, pontuado apenas pelo grilo distante e pelo batimento acelerado do seu coração. Ana Lúcia sentia a mãozinha de Sofia, úmida e fria, apertada na sua, o peso de uma vida inocente depositado em seus ombros. A escuridão era quase total, e o farol da lanterna do celular era um ponto de luz frágil e solitário, abrindo caminho por um trecho de esperança. A caminhada até o casebre de Dona Carmela foi longa e silenciosa. Apenas o ranger das botas de Ana e os pequenos passos de Sofia quebrando a quietude da madrugada. O cheiro de mato e flores noturnas invadia suas narinas, uma fragrância selvagem que parecia querer afastar os odores de mofo e podridão da casa abandonada. O casebre, quase engolido pela vegetação rasteira, surgiu como uma ilha solitária na vastidão do cerrado, uma silhueta escura contra o azul acinzentado do céu que começava a clarear. Uma fumaça tênue subia da chaminé e o cheiro de lenha queimada, quente e acolhedor, flutuava no ar, prometendo um refúgio. O coração de Ana batia forte no peito, uma mistura de esperança e apreensão. Bater aquela porta era como abrir uma caixa de Pandora, sem saber o que encontraria. O som de seus próprios passos, arrastados e hesitantes, parecia amplificar o silêncio da madrugada. Ana Lúcia respirou fundo,
sentindo o ar frio e úmido preencher seus pulmões, e ergueu a mão para bater na porta de madeira velha e desgastada pelo tempo. O som da batida, leve e incerta, ecoou na pequena varanda, um som quase tímido, mas carregado de desespero. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade se seguiu, quebrando apenas pelo canto de um pássaro madrugador. Então, um arrastar de chinelos e o ranger de uma tranca velha e enferrujada. A porta se abriu lentamente, revelando uma pequena fresta. Os olhos de Dona Carmela, profundos e sagazes, surgiram na penumbra, observando-as com uma curiosidade que parecia perfurar a alma de Ana Lúcia. O cheiro de café coado e ervas secas emanava da casa, um aroma que trazia consigo uma estranha sensação de paz e aconchego, contrastando com o frio da madrugada. A pele enrugada da velha senhora parecia contar 1000 histórias. Dona Carmela, uma figura pequena e encurvada, com os cabelos brancos presos em um coque apertado, analisou Ana e Sofia com um olhar que parecia ver através de suas almas. Seus olhos, de um castanho profundo, não demonstravam surpresa, mas uma espécie de resignação. Eu já esperava por você, minha filha, ou por alguém como você. Sua voz era rouca e calma, com um sotaque carregado que revelava anos de sertão. O cheiro de café, mais forte agora, convidava-as para o calor do interior. Ela acenou com a cabeça, abrindo mais a porta, e Ana Lúcia entrou, sentindo o calor suave da casa e o aroma de bolo de fubá recém-assado. O chão de terra batida da casa de Dona Carmela era limpo, em contraste com a sujeira da sua. Sofia apertou-se contra a mãe, sentindo o calor e o cheiro diferente da casa. Ana Lúcia, com a voz embargada pelo cansaço e pela emoção, começou a contar sua história. As palavras saíam apressadas, tropeçando umas nas outras, o desespero de sua situação se misturando à descoberta do diário e à ameaça do coronel. Ela tirou o diário de Elias Lins da mochila, sentindo o peso da história nas mãos. Dona Carmela ouvia em silêncio, seus olhos fixos no rosto de Ana, os dedos finos e enrugados tamborilando levemente sobre a mesa de madeira rústica, um ritmo quase imperceptível. O cheiro de café e ervas secas preenchia a pequena cozinha, criando uma atmosfera de confidência. Quando Ana estendeu o diário, a velha senhora o pegou com reverência, seus dedos enrugados acariciando a capa de couro surrado, um gesto de carinho e reconhecimento. Os olhos de Dona Carmela se detiveram na caligrafia de Elias, um sorriso triste e melancólico dançando em seus lábios. Ah, Elias, meu velho amigo, ele sempre foi um sonhador, um lutador, sussurrou a velha, sua voz carregada de lembranças. Ela folheou as páginas amareladas com um cuidado quase reverente, seus olhos percorrendo as linhas familiares, como se estivesse revivendo cada palavra, cada segredo. O cheiro de papel antigo e tinta desbotada intensificou-se, um aroma de passado que Ana Lúcia mal compreendia. A velha senhora parou em uma página, seus olhos arregalados, e Ana pôde ver uma lágrima solitária escorrer por sua face enrugada. Ele não roubou, minha filha, disse Dona Carmela, sua voz agora firme. Ele confiscou, para fazer justiça, mas foi traído. Dona Carmela levantou-se com uma agilidade surpreendente para sua idade, dirigindo-se a um pequeno baú de madeira escura, escondido sob a cama em seu quarto. O baú exalava um cheiro de cedro e alfazema, um aroma que Ana Lúcia associou por um instante às memórias vagas de seu avô. Com as mãos trêmulas, a velha senhora abriu o baú, revelando não ouro ou joias, mas pilhas de cartas e papéis amarelados. O cheiro de papel antigo e tinta desbotada flutuou no ar, mais intenso do que no diário de Elias. Ele sabia que a verdade é como a água, uma hora encontra uma fresta para jorrar, disse Dona Carmela, sua voz um sussurro. Ela estendeu a Ana um maço de cartas, atadas com um barbante desbotado. Estas são as cartas que Elias me mandou antes de desaparecer. Elas contam toda a verdade. A traição do advogado, a intenção dele de devolver a fortuna aos camponeses. Eu as guardei por anos, esperando o momento certo. As mãos de Ana Lúcia tremeram ao pegar as cartas, sentindo a aspereza do papel antigo e o peso de cada palavra ali contida. O cheiro de passado, de uma luta esquecida, invadiu suas narinas.
Ela não precisou ler muito para compreender a magnitude da verdade que Dona Carmela acabara de revelar. Elias não era apenas um justiceiro agrário, ele era um visionário, um homem que arriscara tudo para desmascarar a corrupção do coronel Américo Salles e restituir a dignidade de seu povo. A fortuna não era para si, mas para as famílias que foram espoliadas. A traição do advogado, o confidente do coronel, era a peça final do quebra-cabeça, a chave para entender o desaparecimento de Elias e a ocultação da verdade. A cada linha que seus olhos percorriam, o nó em sua garganta se desfazia, substituído por uma onda de fúria e determinação. O coronel Américo Salles é um lobo em pele de cordeiro, disse Dona Carmela, sua voz forte e clara. Ele se alimenta da desgraça dos outros e tem as mãos sujas de sangue e mentiras. Elias tentou pará-lo, mas foi traído por quem menos esperava. Aquele advogado, o doutor Sávio, era um homem de confiança do coronel, infiltrado. Ele forjou a morte de Elias, roubou parte da fortuna e fez com que Elias tivesse que fugir para se esconder, para proteger a própria vida e a de sua família. A velha senhora suspirou, o cheiro de ervas secas e memórias antigas enchendo o ar da pequena casa. Eu fui a única que Elias confiou, a única que sabia do plano original e do esconderijo da verdade. Guardei este segredo por medo, sim, mas também por esperança. Esperança de que um dia a verdade viria à tona. Ana Lúcia sentiu um misto de alívio e pavor. Alívio por finalmente compreender a nobreza da causa de seu avô. Pavor pela teia de mentiras e violência em que estava prestes a se envolver. O cheiro de terra molhada e mofo da casa em ruínas de seu avô parecia agora o cheiro da liberdade, da justiça. Eu tenho que expor o coronel, Ana sussurrou, a voz carregada de uma nova resolução, uma força que ela não sabia possuir. Dona Carmela assentiu, seus olhos fixos nos dela. É o que Elias faria, minha filha. É o que a justiça exige, e não será fácil. O coronel tem poder. Ele tem a polícia nas mãos. Mas a verdade tem um caminho tortuoso, mas sempre encontra a luz. A velha senhora pegou a mão de Ana, sentindo a frieza dos dedos da jovem. Eu tenho um contato na capital, Dona Carmela continuou, sua voz um pouco mais baixa. Um promotor de justiça que Elias conhecia, um homem íntegro, que investiga crimes de colarinho branco e grilagem. Ele é a nossa única chance, mas chegar até ele não será fácil. O coronel vai mover céus e terras para impedir que a verdade venha à tona. Ele nunca esqueceu essa fortuna, e a notícia de sua chegada o deixou em alerta. Ele sabe que algo está se movendo, e não vai esperar. Precisamos ser rápidas. O cheiro de café e mistério preenchia o ar, e Ana sentia o coração acelerar. A corrida contra o tempo havia começado, um jogo de vida ou morte, onde as regras eram cruéis, e o inimigo implacável. Ela tinha que ir, tinha que lutar, por Elias, pelos camponeses, por Sofia. Enquanto Ana e Dona Carmela traçavam um plano apressado, o silêncio da madrugada foi subitamente quebrado por um som distante e ameaçador. O rugido de motores de veículos que se aproximavam rapidamente da casa de Elias Lins. Não o ônibus velho ou a carroça de Josué, mas algo mais potente, mais numeroso. O cheiro de poeira levantada, de pneu queimado e de metal quente, trazido pelo vento, invadiu suas narinas como um presságio de desgraça. O coração de Ana Lúcia disparou no peito. Um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos. Os olhos de Dona Carmela se arregalaram, um misto de pavor e confirmação de seus piores medos. Ele não esperou. Sussurrou a velha, sua voz rouca, quase inaudível. Ele veio, mais rápido do que pensávamos. É o coronel. O som dos motores parou bruscamente na frente da casa em ruínas, seguido pelo barulho de portas de carros batendo com violência e vozes masculinas, ásperas e carregadas de fúria. O cheiro de suor, fumaça de cigarro e o odor metálico de armas pairava no ar. Ana Lúcia sentiu um arrepio gélido e assombroso percorrer sua espinha, e o estômago dela se retorceu de pavor. Ela puxou Sofia para si, sentindo o corpo miúdo da filha tremer incontrolavelmente em seus braços. Dona Carmela, apesar da idade, agiu com uma rapidez surpreendente.
Não temos tempo, minha filha. Para o túnel. Rápido. Levem tudo o que tiverem. Sua voz era um sussurro urgente, mas carregado de autoridade, e seus olhos fixos na porta da casa de Elias. O som de passos pesados na terra batida se aproximava da entrada da casa. Com o coração disparado e o som dos invasores cada vez mais próximos, Ana Lúcia e Sofia, guiadas pela determinação gélida de Dona Carmela, correram de volta para a casa em ruínas. A escuridão do amanhecer era quase total, e o cheiro de mofo e poeira misturava-se ao medo. Elas se dirigiram apressadamente para a despensa, os passos rápidos e silenciosos na terra batida. O rangido da tábua solta, que escondia a entrada do túnel, ecoou alto demais no silêncio tenso, mas o barulho lá fora era ainda maior, cobrindo o som. O cheiro de terra molhada e escuridão do túnel as engoliu no instante em que desceram os degraus, com Sofia agarrada à mochila da mãe, sentindo o peso do diário e das cartas. Elas mal tiveram tempo de cobrir a entrada com a tábua e os detritos, e o baque de sapatos pesados dentro da casa já era audível. Cada passo um martelo em seus corações. Escondidas na escuridão úmida do túnel, Ana e Sofia ouviram o caos explodir na casa acima delas. O som da porta sendo arrombada com violência, um estrondo que fez o chão tremer, ecoou na pequena câmara subterrânea. Vozes masculinas, ásperas e cheias de raiva, preenchiam o ar, misturando-se ao barulho de objetos sendo revirados, quebrados, atirados ao chão. O cheiro de pó, de madeira lascada e de suor invadiu o túnel através das frestas, um aroma de destruição. Elas podiam ouvir os passos pesados e apressados dos capangas, vasculhando cada canto da casa, destruindo tudo em seu caminho, procurando freneticamente pelo tesouro que Elias Lins havia escondido, o mesmo tesouro que estava bem abaixo de seus pés. Sofia soltou um gemido abafado de medo, e Ana a apertou ainda mais contra seu corpo, sentindo as pequenas lágrimas da filha molharem seu ombro. Onde está o dinheiro? Onde Elias escondeu a fortuna? Um grito rouco e furioso ressoou, vindo de cima, acompanhado pelo som de algo pesado sendo arrastado e atirado contra uma parede. Um estrondo que parecia rachar o próprio ar. O cheiro de fumaça de cigarro, forte e pungente, penetrou as frestas da tábua, misturando-se ao odor de mofo e terra úmida. O coração de Ana Lúcia martelava em seu peito, um tambor de pavor. Ela sabia que aquele era o coronel Américo Salles, sua voz inconfundível, a fúria em cada sílaba. O som de vidros quebrando, de madeira lascando, de louças se espatifando no chão, pintava um quadro vívido de destruição, de uma raiva cega e implacável. Os capangas estavam destruindo a casa, buscando o tesouro, e Ana Lúcia sentia o gosto amargo do perigo em sua boca, um gosto metálico de desespero. A cada estrondo, a cada grito, Ana Lúcia sentia o coração apertar mais. O silêncio úmido do túnel era pontuado pelos sons da violência e da destruição acima delas, um contraste cruel. Sofia tremia incontrolavelmente em seus braços, os olhos fechados com força, o rosto pálido e molhado de lágrimas. O cheiro de terra molhada e claustrofobia misturava-se ao medo que exalava de ambas. Ana sentia a umidade subir pelos pés e o frio percorrer suas pernas, mas o calor de Sofia era um conforto, uma razão para continuar. A busca frenética dos homens parecia se aproximar, e Ana Lúcia rezava para que o esconderijo de Elias fosse perfeito, para que a tábua solta não fosse descoberta. O som dos passos na despensa se intensificou, e o coração de Ana Lúcia saltou à garganta. Então, um som mais próximo, mais aterrorizante. O arrastar de um móvel pesado, o mesmo que bloqueava a passagem no buraco na parede onde Sofia havia encontrado o diário. Os capangas estavam revirando o quarto do avô. Ana Lúcia sentiu o ar frio no túnel, como se a própria morte estivesse se aproximando. Ela apertou Sofia ainda mais. O cheiro do cabelo da filha, misturado ao cheiro de pó e medo, inundando suas narinas. O sussurro dos homens, a poucos centímetros de seu esconderijo, era quase inaudível, mas carregado de ameaça. Ela podia sentir a vibração do chão sob seus joelhos, a energia furiosa dos capangas que,
Com certeza, não desistiriam antes de virar a casa de Elias Lins do avesso. Cada segundo era uma eternidade, um teste de nervos, um prelúdio para o clímax. O ranger da madeira, o barulho de tábuas sendo arrancadas, fez Ana Lúcia prender a respiração. Eles estavam desmontando o assoalho da despensa. Ela podia sentir a terra e os detritos caindo sobre a tábua que as escondia. O cheiro de umidade e terra se intensificando. O plano de Elias, o esconderijo que ele havia planejado com tanto cuidado, estava sendo exposto. A fúria do coronel Américo Salles era palpável, quase um cheiro de enxofre no ar. Ela ouviu um capanga exclamar: "Achei um buraco aqui." E o coração de Ana Lúcia parou. Era o fim. Elas seriam descobertas. E o que aconteceria a Sofia, a ela própria? O pavor se transformou em uma raiva gélida. Um calor que subia de seus pés até sua cabeça e que a impulsionava para a decisão final de se defender. Mas o grito de "achei um buraco aqui" não foi seguido pela descoberta do túnel. Em vez disso, ouviram-se mais xingamentos e o som de mais madeira sendo quebrada. Os capangas, em sua fúria, haviam descoberto outro buraco, uma fenda nas paredes de barro, mas não o túnel secreto. O alívio de Ana Lúcia foi um choque elétrico, um arrepio que percorreu seu corpo, mas durou apenas um instante. Ela sabia que não podiam ficar ali. A tábua que as protegia era frágil, e a destruição da casa aumentava o risco de serem encontradas. O cheiro de pó e madeira velha misturava-se à umidade e ao cheiro metálico de ansiedade, e Ana sentiu o gosto amargo do pavor em sua boca. A voz de Dona Carmela ecoou em sua mente: "Precisamos ser rápidas." Com uma determinação gélida, Ana Lúcia percebeu que aquele era o momento. Não havia mais tempo para esperar, para duvidar. Aquele era o ponto de virada. Elas não poderiam ficar escondidas para sempre. O risco de serem descobertas era iminente e insustentável. A fúria cega dos capangas estava destruindo a casa acima delas, e cada movimento era um passo em direção ao esconderijo. O cheiro de terra molhada e mofo do túnel, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O diário, as cartas de Elias, uma pequena porção do ouro dos baús para servir de isca e os documentos mais incriminadores que comprovariam a grilagem e a corrupção do coronel, tudo isso estava seguro em sua mochila e na de Sofia. Era o seu passaporte para a justiça, a arma de seu avô, e ela não hesitaria em usá-la. Enquanto os capangas continuavam a devastar a casa em cima, o som da destruição abafando qualquer outro ruído, Ana Lúcia, com Sofia aninhada em seus braços, começou a se mover. O plano apressado, sussurrado na penumbra da casa de Dona Carmela, era agora a única rota de fuga. A saída do túnel, diferente da entrada da despensa, estava escondida em um ponto mais distante da casa, um alçapão disfarçado sob um arbusto espesso. O cheiro de terra molhada e odores de raiz flutuavam no ar. Elas se moveram com cautela. Cada passo era um eco abafado na escuridão, sentindo a umidade das paredes roçando em suas roupas. O coração de Ana batia forte, um tambor na escuridão. Mas agora não era apenas pavor. Era uma resolução fria e feroz, a força de uma mãe lutando pela vida de sua filha. A saída lateral do túnel era um buraco disfarçado pela vegetação rasteira, coberto por um monte de folhas secas e galhos. O cheiro de terra e mato seco invadiu suas narinas, assim que Ana Lúcia empurrou a tampa de madeira que o selava, revelando a escuridão do lado de fora. O ar da madrugada, úmido e frio, beijou seus rostos. Uma lufada de liberdade e perigo. Dona Carmela estava lá, esperando na escuridão, sua figura pequena e encurvada, mas imponente, uma silhueta contra o céu ainda estrelado. Ela segurava uma lanterna a querosene, sua luz amarelada dançando na poeira, revelando o caminho estreito entre os arbustos. "Vamos, minhas filhas. O promotor nos espera." Sua voz era um sussurro, mas cada palavra era um comando, um convite para a esperança que ainda persistia. A fuga sob a cobertura da noite foi uma corrida contra o tempo e o medo. O cheiro de orvalho e terra molhada misturava-se ao suor frio que escorria pela nuca de Ana. O farfalhar das folhas secas sob seus pés,
O zumbido dos insetos noturnos, o coachar distante de sapos, cada som amplificado pela tensão. Dona Carmela, surpreendentemente ágil, guiava-as por trilhas pouco usadas, evitando a estrada principal. Sofia, exausta, mas com uma coragem inesperada, segurava firme a mão da mãe, seu ursinho ainda apertado. A pequena porção do ouro, o diário e os documentos incriminadores eram o peso da justiça que agora repousava sobre seus ombros. Elas se moveram silenciosamente, fantasmas na noite, em direção à capital do estado, onde um promotor de justiça, a última esperança, esperava por sua história. Um cheiro de justiça no ar. O som da destruição da casa de Elias Lins, agora um eco distante, as impulsionava. O ranger da madeira, os gritos dos capangas frustrados, a fúria do coronel Américo Salles, tudo isso ficava para trás, engolido pela noite e pela distância. O cheiro de fumaça de incêndio, que começava a surgir no ar, era um sinal da raiva do latifundiário, um aviso do que poderiam ter perdido. Ana Lúcia sentia o coração em sua boca, um gosto metálico de adrenalina, mas agora havia um propósito, uma clareza. Ela não estava apenas fugindo, estava levando consigo a prova, a verdade, a esperança de justiça para seu avô e para os camponeses. O vento frio beijava seu rosto, secando as lágrimas de medo e misturando-as com as de uma coragem recém-descoberta. Com a mochila pesada nas costas, o diário e as cartas de Elias firmemente guardados, Ana Lúcia olhou para o céu, onde as estrelas cintilavam como pequenos faróis na escuridão infinita. O cheiro de mato e terra molhada preenchia seus pulmões, e o ar frio da madrugada parecia purificar sua alma. Ela sentia a mãozinha de Sofia em sua, um calor que a impulsionava para a frente, para a capital, para a incerteza de uma batalha, mas também para a promessa de um futuro. Elas não eram mais vítimas, eram mensageiras, portadoras de uma verdade que poderia derrubar um império. A jornada seria longa e perigosa, mas Ana Lúcia sentia uma força renascer em seu peito, um calor que espantava o frio do medo. A escuridão era vasta, mas o cheiro de esperança, agora, era mais forte do que o cheiro de desespero. A capital, com seu burburinho constante e o cheiro misto de gasolina e gente apressada, pareceu um turbilhão após a jornada exaustiva e perigosa. Ana Lúcia, Sofia e Dona Carmela, os rostos marcados pela viagem e pela tensão acumulada dos últimos dias, chegaram exaustas e em silêncio à imponente edificação da Procuradoria-Geral, guiadas pelo endereço que Dona Carmela tinha guardado consigo por anos, com a precisão de um mapa do tesouro. O promotor de justiça que Elias Lins havia conhecido décadas atrás, Dr. Marcelo Guimarães, um homem de meia-idade com olhos cansados mas atentos e uma barba grisalha que lhe conferia um ar de sabedoria, as recebeu em seu austero escritório, um ambiente que cheirava a livros antigos, a tinta fresca de relatórios e a um café forte e recém-passado. A voz de Dona Carmela, embora rouca pelo cansaço e pela idade, narrou os detalhes mais sórdidos da história, enquanto Ana Lúcia, com as mãos ainda trêmulas pela adrenalina da fuga, abriu a mochila, revelando com um gesto dramático o diário de Elias, as cartas amareladas, os documentos incriminadores e a pequena porção de ouro como prova material, um peso histórico que exalava o cheiro de papel velho e a urgência de uma justiça abafada por tempo demais. O promotor ouvia cada palavra com uma atenção quase palpável, o rosto inexpressivo a princípio, mas Ana percebeu a faísca de interesse e incredulidade acender em seus olhos ao ver a robustez e a contundência das provas. O alívio de ter chegado ali era um bálsamo para sua alma ferida. As provas eram irrefutáveis e se amontoavam sobre a mesa de mogno do promotor. Os títulos de terra adulterados, meticulosamente organizados e com nomes rasurados. Os contratos de compra e venda que envolviam milhões, com assinaturas falsificadas e datas manipuladas. O diário de Elias Lins, que interligava cada peça do quebra-cabeça de corrupção. E as cartas amareladas de Elias para Dona Carmela, que detalhavam a traição do advogado Sávio e o plano original de justiça. O promotor Guimarães, com uma expressão cada vez mais séria,
Examinou cada documento e o tilintar das moedas de ouro que Ana Lúcia havia trazido como amostra da fortuna, sentindo o cheiro de papel velho e a poeira do tempo. A cada nova revelação, o cheiro de café forte parecia se misturar ao aroma de pólvora e injustiça que pairava no ar da sala. A frieza dos números nos contratos contrastava com o calor das histórias de opressão narradas por Dona Carmela, cujas palavras reverberavam com a dor de décadas de silêncio e impunidade. O Dr. Guimarães levantou-se, seus olhos fixos em Ana, e proferiu com uma convicção que arrepiou a jovem: "Temos o suficiente." O coronel Américo Salles está prestes a descobrir que, às vezes, a verdade é mais poderosa que qualquer império e a justiça mais rápida que a vingança. Ele sentiu o peso da responsabilidade, o cheiro metálico da justiça, um novo caminho. A máquina da justiça, uma vez acionada pelo promotor, moveu-se com uma velocidade implacável e surpreendente. Horas depois da reunião, uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual foi deflagrada na região do Coronel Américo Salles, que estava confiante em sua impunidade. O som estrondoso de helicópteros cortando o ar da manhã, o cheiro forte de diesel e a presença ostensiva de viaturas descaracterizadas invadiram a fazenda principal do latifundiário, pegando-o de surpresa em sua mansão luxuosa que cheirava a charuto caro, a velhas ambições e a um poder envelhecido. Américo Salles, em meio a gritos de indignação, de ordens arrogantes e de protestos raivosos, foi algemado em flagrante, sob a acusação formal de crimes de grilagem de terras, corrupção generalizada, formação de quadrilha e extorsão de camponeses. O barulho metálico das algemas ecoou no silêncio que, de repente, se instalou entre seus capangas, agora imóveis e sem qualquer ação. A notícia do escândalo, que desmantelava uma rede de crimes, explodiu nos telejornais locais e nacionais, com repórteres ávidos por detalhes e imagens, suas vozes ressoando com a gravidade da queda de um império construído sobre a ilegalidade. As imagens do coronel sendo escoltado para a prisão, o rosto contorcido de fúria, foram o som da vitória para Ana Lúcia, que assistia a tudo na televisão, sentindo um gosto doce de triunfo e um cheiro inebriante de liberdade. A queda do coronel Américo Salles reverberou por todo o estado, desnudando a fragilidade de um poder que parecia inabalável. O cheiro de impunidade e de medo que pairava sobre a região por décadas foi, finalmente, substituído por um aroma de esperança, um sopro de ar fresco e libertador que varria o sertão. O domínio que ele exercia, antes absoluto e inquestionável, desmoronou como um castelo de cartas mofado, expondo uma rede intrincada de cúmplices, de acordos corruptos e de favores escusos que agora era alvo de investigações rigorosas e implacáveis. As famílias de camponeses, antes silenciadas pelo medo e pela opressão brutal do coronel, começaram a se manifestar, suas vozes sofridas ecoando pelos vales e morros, narrando anos de sofrimento indizível e de uma injustiça que parecia não ter fim. Dona Carmela, que presenciou a prisão humilhante do coronel pela televisão em casa, sentiu um alívio imenso inundar sua alma. Suas lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, lágrimas de dor antiga e de redenção tardia. Ana Lúcia, por sua vez, experimentava uma sensação de leveza que há muito não sentia, como se um peso imenso, um fardo pesado, tivesse sido retirado de seus ombros. Um cheiro de novo começo. O medo que antes a sufocava cedeu lugar a uma determinação renovada e a uma paz que nunca antes havia sentido. Conforme o plano original de Elias, e sob a supervisão atenta e rigorosa do promotor Guimarães, a fortuna vasta e inesperada, encontrada nos baús do túnel secreto, foi parcialmente usada, com transparência e justiça, para indenizar e compensar as famílias de camponeses que haviam sido brutalmente lesadas pelo coronel Américo Salles ao longo de tantos anos. Ana Lúcia, agindo com uma seriedade e uma convicção admiráveis como mediadora da justiça e da verdade, sentiu a emoção palpável e contagiante daquelas pessoas que, finalmente, recuperavam suas terras, sua dignidade e, principalmente, sua esperança. O cheiro de terra molhada,
antes um símbolo de miséria e de exploração. Agora era o aroma da prosperidade e do recomeço para centenas de famílias empobrecidas. A visão dos camponeses recebendo seus títulos de terra legítimos, suas lágrimas de alegria pura e os abraços apertados de gratidão preenchia o coração de Ana com um senso de propósito que ela nunca havia imaginado em sua vida. Não era apenas a devolução de dinheiro ou de terra, era a restauração de vidas inteiras, a devolução de um futuro roubado e o resgate da justiça que Elias Lins havia lutado para alcançar em vida, um ciclo que se fechava. O som dos agradecimentos sinceros, das vozes embargadas pela gratidão, era música para seus ouvidos, um contraste vibrante com o silêncio opressor de sua própria desolação passada. A parte restante e considerável da fortuna, após a justa indenização de todos os camponeses lesados, foi legalmente declarada e reconhecida como herança legítima de Ana Lúcia, um veredito que ressoou como um sino da liberdade. O nome da costureira despejada, antes desconhecido e ignorado, agora figurava em documentos bancários importantes e em registros de propriedades, garantindo a ela e a Sofia uma segurança financeira inimaginável apenas dias antes. Um verdadeiro milagre. Ela não sentiu a euforia ou o deslumbre da riqueza repentina, mas sim uma profunda gratidão pela oportunidade e um senso de responsabilidade renovada para com o legado de seu avô, Elias Lins. O cheiro de dinheiro novo, de papel e tinta fresca, era diferente do cheiro mofado das notas antigas, um aroma inconfundível de um futuro próspero. Ana Lúcia, que mal contava as poucas moedas em sua carteira surrada no ato 1, agora tinha a plena capacidade de planejar, de sonhar e de construir uma vida digna para sua filha, sem o medo constante da fome, do frio ou do despejo iminente. Ela sentiu um arrepio de satisfação e de realização ao pensar na mesa farta que Sofia teria todas as noites, no colchão macio e limpo, onde a menina poderia descansar sem o temor da escuridão. O peso esmagador das preocupações se esvaiu de seus ombros, deixando para trás um cheiro doce de alívio e paz, um verdadeiro renascimento de corpo e alma. Com os recursos consideráveis e a experiência adquirida em meio à adversidade, Ana Lúcia e Sofia não voltaram à cidade grande, ao concreto frio e indiferente. Em vez disso, compraram uma pequena fazenda produtiva na mesma região do sertão, mas estrategicamente longe das influências remanescentes e tóxicas do coronel. Um pedaço de terra fértil que cheirava a esperança e a um recomeço promissor. A casa principal, modesta mas aconchegante, foi restaurada com carinho e esmero, e o cheiro de madeira nova, de cal e de tinta fresca substituiu para sempre o mofo e a podridão que antes dominavam o local. Sofia, com seus cabelos soltos ao vento e um chapéu de palha, corria pelos campos verdes e cultivados, livre, despreocupada e com um sorriso constante nos lábios e um brilho nos olhos, enquanto Ana observava cada movimento, sentindo o calor do sol em seu rosto e a brisa suave que trazia o cheiro de flores silvestres e de terra fértil. A fazenda não era apenas um lar e um negócio, era um símbolo vivo de resistência e de um futuro construído com base na justiça e na mais pura perseverança. Ana Lúcia, que um dia costurou para sobreviver, agora costurava o tecido de uma nova vida, plantando sementes de prosperidade e de um futuro melhor. Ana Lúcia, com sua nova estabilidade e visão de futuro, investiu pesadamente na educação de Sofia, garantindo à filha as oportunidades amplas e irrestritas que ela mesma nunca teve o privilégio de alcançar. Mas sua visão altruísta ia muito além da própria família e de seu pequeno núcleo. Ela fundou um projeto social robusto e significativo para ajudar outras mães solteiras e camponesas a se capacitarem profissionalmente e a terem uma independência financeira plena, honrando assim a memória e o legado de seu avô Elias e a luta incansável dos camponeses por seus direitos. O cheiro de solidariedade, de tecidos novos e o burburinho de vozes esperançosas preenchiam o pequeno centro comunitário que ela construiu, um espaço de aprendizado e empoderamento. A casa em ruínas de Elias Lins,
o epicentro de tanto sofrimento e de uma descoberta tão impactante, foi reconstruída e transformada em um memorial vivo. Não era um mausoléu frio, mas um centro de memória que contava com orgulho a história da grilagem de terras, da luta obstinada por justiça e da coragem indomável de um homem que se recusou a ser silenciado. O cheiro de história, de um passado que não pode ser esquecido, pairava no ar. Um lembrete constante de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho para a luz, iluminando as sombras. Sofia cresceu cercada de amor incondicional, segurança plena e oportunidades vastas e ilimitadas que antes pareciam apenas um sonho distante. Seus olhos, antes cheios de medo, de fome e de incerteza, agora brilhavam com a curiosidade insaciável e a alegria pura de uma criança que finalmente conhecia o significado real de um lar acolhedor e o conforto de um futuro seguro e planejado. A menina, que um dia se agarrava ao urso de pelúcia surdo e cego como seu único e frágil consolo na calçada fria da cidade, agora sonhava em estudar as estrelas, em viajar para terras distantes e em construir algo significativo para o mundo. Ana Lúcia observava sua filha crescer, sentindo uma paz profunda e duradoura no peito, um alívio que a embalava. O som cristalino da risada de Sofia ecoava pela casa, misturando-se harmoniosamente ao canto dos pássaros e ao zumbido da máquina de costura de Ana, e era a melodia mais doce que ela já ouvira em sua vida. O cheiro de pão fresco assando no forno, de café coando e de comida caseira farta preenchia o ar da cozinha, um contraste gritante e emocionante com o estômago vazio e o cheiro de lixo que a atormentava no ato 1. A vida de miséria e desespero de Ana fora substituída por segurança, por um propósito maior e pela realização de um sonho de justiça que transcendeu gerações, um ciclo completo, um legado digno, um testemunho vivo de resiliência e amor. Em uma tarde ensolarada e cheia de paz, com o cheiro delicioso de café no ar e o suave zumbido da máquina de costura de Ana Lúcia preenchendo o ambiente, ela terminou de costurar um vestido colorido e vibrante para Sofia, um trabalho feito com carinho e esmero. A mesa da cozinha está ricamente posta com pães caseiros recém-assados, frutas frescas da fazenda e um bolo de fubá fumegante. Um banquete simples, mas abundantemente farto, longe do estômago vazio e do cheiro de lixo que a assombravam na praça. Sofia, com as bochechas coradas e os olhos brilhando de alegria genuína, corre para abraçar a mãe, seu riso cristalino preenchendo cada canto da casa com felicidade. Ana Lúcia a aninha em seus braços, inalando o cheiro de sabonete e infância, olhando para o horizonte distante, para as terras férteis que se estendem infinitamente sob um céu azul e sem nuvens, sentindo o calor reconfortante do sol em seu rosto, o cheiro de terra molhada e a promessa de um futuro sereno e abundante. Seu coração, antes apertado pela angústia, pela fome e pelo desespero, agora batia em um ritmo sereno e cheio de uma gratidão imensa e profunda. Ela havia encontrado sua redenção e cumprido, com honra, o legado de Elias. E você, o que achou dessa jornada épica de superação, de justiça e de resiliência inabalável? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão te fazer sentir cada emoção e refletir profundamente sobre a força indomável do espírito humano.